Boa tarde a todos. Na disciplina de Relações Internacionais, nós faremos a apresentação do terceiro tema, que fala sobre o papel das organizações multilaterais nas relações internacionais. A nossa equipe, composta por mim, Anne Carola, Jeane, Ismael Maurício, Laet Félix e o Matheus. Bom, no nosso tema, nós iremos estudar de início a história política da formação das organizações internacionais no século XX, tendo como atenção as forças que as formaram, seus objetivos e as novidades que trouxeram para as relações de Estado. De início, nós trouxemos para vocês um relato, o trecho de um relato das memórias de um rapaz chamado Paulo, que era um alemão, um jovem alemão que foi enviado à frente de combate na Primeira Guerra Mundial. Esse trecho é de um personagem, do livro Nada de Novo no Fronte, e ele fala sobre as sensações, as angústias, os medos desse jovem rapaz, que foram conhecidas e vivenciadas pelo autor do livro, que é o Erich Maria Remarque, que ele lutou nessa fronteira com a França, e aí a partir dessa vivência ele escreveu esse romance. Assim que esse romance ele foi publicado, em 1929, o livro ele se tornou uma referência para os críticos do militarismo, porque eles viviam em um contexto no qual o impacto da destruição causada pela Primeira Guerra Mundial era ainda uma lembrança muito viva entre eles, entre os europeus. Então, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, quando iniciou, no final de julho de 1914, uma onda de euforia atravessava a Europa. Em capitais como Paris, Berlim, Londres, muitas pessoas, na verdade multidões, saíam às ruas para comemorar, porque eles, na verdade, acreditavam que seria o início de uma grande aventura, uma aventura patriótica, assim chamada. Então, milhares de homens começaram a se alistar, como voluntários nos primeiros dias. Inclusive, generais e líderes políticos viam também o otimismo, Eles acreditavam que a superioridade militar, estaria presente. E isso seria dos dois lados, do conflito. Então, de um lado estavam os franceses, os britânicos, os russos, e do outro lado estavam os alemães, os austro-húngaros, búlgaros e otomanos. Tanto uma aliança quanto a outra, tanto um lado quanto o outro, esperava que essa guerra ela fosse rápida, e tanto de um lado quanto do outro achava que a vitória ela era incontestável. Só que nós sabemos que não foi isso que ocorreu, Os exércitos dos dois lados, depois de alguns meses de batalhas muito movimentadas, eles ficaram paralisados, quase frente a frente um ao outro, sem poder avançar. Foram construídas centenas de milhares de trincheiras, separadas algumas vezes por poucos metros de distâncias entre elas. Então, por isso que o espaço ficou cada vez menor entre os dois lados, E isso ficou conhecido como Terra de Ninguém. E para poder um conquistar o outro, um lado conquistar o outro, milhares de soldados morreram semanas após semanas, sem que houvesse uma mudança significativa nem para um lado nem para o outro em relação aos rumos da guerra. Essa breve aventura, como eles consideravam a aventura patriótica, acabou se transformando numa guerra que durou 4 anos, que todos nós sabemos, e cerca de 20 milhões de mortos. Do lado leste,
Né, os alemães conseguiram vitória sobre os russos, que era comandada pelo czar Nicolau II. Com o sucesso dos bolcheviques, né, na Revolução Russa, que era liderada por Lenin e por Trotsky, em outubro de 1917, a Rússia então assinou um tratado de paz com a Alemanha. Esse tratado, o governo comunista, né, os russos, aceitaram perder território para os alemães para poder se concentrar na guerra civil que aí então passaram a enfrentar. Então, em 17, né, 1917, a guerra ela também sofreu uma grande mudança. Essa mudança seria então a entrada dos Estados Unidos, né, essa grande novidade. Nos Estados Unidos, uma parte da população era contra, outra parte era a favor, né? Desde o início, os grupos que defendiam, né, a entrada dos Estados Unidos, eles diziam que os Estados Unidos deveriam sim entrar e apoiar os aliados históricos. Já a outra parte argumentava que não, que essa era uma questão apenas dos europeus e que os estadunidenses não deveriam se intrometer, né? Então, o lado favorável à participação dos Estados Unidos, ele apontava que era importante os Estados Unidos entrar e vencer, né, saírem vitoriosos para poder, em solo europeu, eles reafirmarem, né, que os Estados Unidos era a grande potência econômica e militar do mundo. O presidente dos Estados Unidos na época era o Thomas, né, Wilson, e ele partilhava de uma crença de que a forma europeia de fazer história internacional ela levava inevitavelmente à guerra e à desordem entre as nações. Então, para o presidente estadunidense, o resultado desse modelo, né, era a competição, a tensão e finalmente a guerra entre os estados. E aí, em suas premissas apresentadas publicamente em um discurso no Congresso estadunidense em janeiro de 1918, quando os Estados Unidos estavam em guerra contra as potências europeias, ele elencou, né, 14 pontos que, segundo ele, deveriam ser observados para a construção de uma paz futura. Dentre esses 14 pontos, eram travados 5 grandes temas, que um era diplomacia aberta e o outro era o controle de armamentos. Né? A diplomacia aberta eram as negociações de diplomatas, né, que deveriam ser públicas, de modo que os acordos pudessem ser controlados pela sociedade, evitando acertos que não respondessem aos interesses de determinados grupos políticos e econômicos. E o controle de armamentos, né, os Estados Unidos, aliás, os estados deveriam reduzir suas forças armadas ao mínimo necessário para poder manter a segurança nacional, renunciando então à guerra como um instrumento para alcançar seus objetivos nas relações internacionais. Os outros 5 pontos, né, a minha colega irá concluir minha participação. É essa e eu agradeço. Obrigada.